Bom dia, meus amados amigos e irmãos. Estamos aqui nesse sábado para fazer esse pequeno vídeo, um vídeo curto, onde nós queremos passar para vocês que estamos ainda dentro daquele propósito de nós inovarmos no nosso canal e intentamos e idealizamos de fazermos ao sábado uma diversificação, Na semana nós fazemos nosso devocional de praxe, que estamos fazendo atualmente dentro de Salmos. Ontem nós fizemos devocional nos Salmos, capítulo 95. Segunda a sexta nós assim procedemos. E queremos ao sábado diversificar, tá? No caso, hoje, os outros sábados, nós vamos deixar também para vocês como nós vamos proceder. Trazemos aqui assuntos diversificados, cotidiano de nossas vidas, E assim nós vamos procurar nos organizar, nos arquitetar, para como devemos proceder e também trazer assuntos que venham nos edificar, tá certo? Esse é o nosso propósito. A filosofia deste canal, quando foi criado, nós colocamos lá, quando eles pedem a descrição do canal, nós assim procedemos, nós colocamos, É um canal que venha edificar, tá? E tudo aquilo que vem edificar o povo em qualquer circunstância, seja ela espiritual ou secular, é benéfico, é um ensino, Mas antes de nós colocarmos mais algumas coisas para vocês, eu quero ler aqui em Provérbios, capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 23. Diz assim o sábio, Salomão: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para aquele que o possui, é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua astúcia. Versículo 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Tá bom, meus filhos? Amigos, amados irmãos, a nossa filosofia como cristãos, como homens, é justamente isso: procurar a sabedoria. Deus nos dotou, nos outorgou, nos deu, nos fez homens inteligentes, para que pudéssemos desenvolver essa inteligência para o bem. E todo aquele que é sábio busca de Deus a sua sabedoria, para que ele se torne prudente. E quando ele tem prudência, ele sabe dominar os seus lábios. E é isso que nós pedimos a Deus: prudência para dominarmos os nossos lábios e para que as nossas línguas sejam prudentes também no falar, Que a própria Bíblia nos manda que nós devemos ter cuidado o que nós vamos pronunciar, o que a nossa língua vem falar, tá certo? Que muitas vezes o que parte de nós, muitas vezes não, todas as vezes, o que parte do homem de nós, então, falo homem é natureza, o homem é mulher, o que parte de nós, tanto edifica como derruba, tanto vivifica como mata. E que nós venhamos, meus irmãos, nesse mundo carente, vivificar, venhamos trazer vida, e como Jesus diz, vida em abundância. Meus amigos, o sábado nós queremos trazer, Nós falamos alguns assuntos que sejam prudentes, que sejam para edificar, tá? Tanto espiritualmente, como também nós como homens cidadãos, tá certo?
e vários outros assuntos, né? E como hoje de praxe, nós estávamos, antes de eu entrar fazer esse vídeo aqui, nós estávamos assistindo, meditando, procurando ler algumas coisas que trazem a movimentação nas mídias desse Brasil, principalmente, né? E como hoje eu estou com a camisa do meu Leão do PC, Fortaleza Esporte Clube. E hoje o Fortaleza, ele a mídia nacional está toda focada no Fortaleza, no meu Fortaleza. Eu falava há pouco tempo com a minha filha dentro do carro e dizia, se o meu pai estivesse vivo, ele estava hoje orgulhoso, porque ele torcia Fortaleza, e ele dizia, o meu Leão do PC, tá? E hoje o foco da mídia, hoje está direcionado ao Fortaleza, né? Aí eu estava comentando com um colega meu, pouco tempo eu estava merendando ali na lanchonete dele, estávamos comentando, nós estávamos comentando da seguinte maneira, o que a mídia é capaz de fazer, né? Ela divulga, mas a mídia só vai divulgar porque o povão está falando, tá? E a mídia se aproveita, tá? Porque o povo ainda tem o poder dominador, emana do povo todo o poder, né? Então o povo, todo mundo hoje está falando, aqui em Fortaleza, em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente Fortaleza e Botafogo, né? Que se o Fortaleza ganhar hoje, meus irmãos, vai ser festa, e é um grande passo para o nosso time ser campeão, se o Fortaleza ganhar, com certeza, né? Revivendo aquela final de 69, né? Que foi Fortaleza e Botafogo. E o Botafogo foi campeão. O Botafogo tinha grandes jogadores na época, né? E assim também, meus irmãos, hoje, o tempo de hoje mudou, né? A mídia mudou, você se integralizar com o povo através das redes sociais é muito mais rápido, mais fácil do que era antigamente, né? Está falando de 69, mas também o Fortaleza também decidiu com o Palmeiras, né? Pela Copa Brasil, Fortaleza foi vice-campeão. Meu pai me falava muito dessa final que teve lá, que tinha 2 jogadores do Fortaleza que iam marcar um ponta direita do Palmeiras, que chamava Julinho Botelho, era um ponta direita do Palmeiras, que na época era um dos grandes jogadores, né? Parece-me que Garrincha substituiu ele. E tinha 2 jogadores de Fortaleza que chamavam-se Ninoso e Sapenha, tá? Aí quando foram entrevistar lá o Ninoso, lá em São Paulo, o Ninoso, não, vou marcar um jogador comum, é um homem igual a eu. E começou o jogo, aí disse que o Julinho deu um baile em cima do Ninoso. Aí o Ninoso, vindo daquele sufoco indo para cima dele, o Juninho partiu para cima, disse que era um bom jogador mesmo, eu não conhecia, mas meu pai falava muito sobre isso aí. Aí disse que quando o Juninho se viu acossado, chegou para o Sapem e disse, compadre, vem me acudir aqui que o homem aqui é fera. Fera, hoje nós falamos fera, mas na época eles falavam outro linguajar, né? Aí o Sapem disse, eu te vira, eu não fui insultar o homem não, foi tu que foi insultar, entendeu? Então são coisas do futebol que se falam, são chamadas hoje as resenhas de hoje, né? Que os nossos pais, os nossos amigos sempre nos passam isso daí. Mas voltando para o assunto de que nós queremos chegar, o poder que há no falar, de nós nos pronunciarmos, né? O povo. E aqui em Fortaleza, em Pernambuco, o Nordeste todo hoje estão se unindo em volta do Fortaleza Esporte Clube, pela sua administração, pelo seu time, pelo seu comando, né? Então, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês é que o poder que há na administração, né? A administração, quando nós caímos, assim, vimos o nome administração, nós vamos logo burocraticamente para cima dos papéis, né? Mas tudo em nossas vidas depende da administração, de como nós soubermos
viemos saber administrar. O próprio Deus nos deu poder ao homem de administrar o mundo, né? A terra, deu a água, os peixes para que nós pudéssemos nos alimentar, deu a terra para que nós pudéssemos cuidar, cultivar, mas nós não soubemos, não aproveitamos a liberdade que Deus nos deu. E muitas vezes, quando nós não aproveitamos a verdadeira liberdade que Deus nos dá através da sua sabedoria, nós não sabemos colocar muitas vezes as nossas inteligências. E às vezes nós nos tornamos homens imprudentes. Por quê? Porque não aproveitamos a verdadeira sabedoria que Deus dá ao homem para administrar, para fazer aquilo que de melhor tem. Então, assim são as coisas cotidianas desse mundo, né? O homem muitas vezes não sabe administrar a sua própria casa e ele perde o andamento de todas as coisas. Porque a nossa casa é a base da sociedade. Se quisermos ter uma sociedade justa, estabilizada e prudente, devemos começar o ensinamento por dentro de nossas casas, né? E nós devemos pedir a Deus a verdadeira sabedoria e graça para que nós possamos ter os nossos filhos diante de nós, que possamos saber administrar bem os nossos filhos, para que eles possam ser, quando sair de dentro das nossas casas, sair fora, a sociedade vê a diferença, né? Nós vimos na Bíblia o caso de um homem de Deus, que não soube administrar bem os seus filhos, né? Foi o caso de estou falando agora, meus irmãos, eu vou procurar aqui na Bíblia. Ele que instruiu a Samuel, tá? Para que quando Deus viesse falar com ele, ele falasse: eis-me aqui, Senhor. Que Deus falou, Samuel era um jovem e estava sobre a guarda desse sacerdote, né? E ele disse que Deus falou com Samuel quando Samuel ainda era criança. Samuel tinha na faixa de seus 10, 8 anos. Aí a gente pergunta, Deus falando com um jovem, com um menino? Deus fala, meus irmãos, Deus fala com o menino, sim. O sacerdote Eli era sacerdote e Samuel estava sob a custódia dele, ali na casa de Deus, né? E Deus, quando foi falar com Samuel, falou com Samuel por 3 vezes. E Samuel não reconhecia a voz de Deus. Aí foi para Eli. Aí ele disse: quem está falando contigo? Ele disse: não me chamaram, não sei, eu estou falando aqui, parafraseando a Bíblia. Mas ele disse que, aí ele falou para Samuel: olha, pois quando falar e ouvires outra vez esta voz, tu dizes da seguinte maneira: eis-me aqui, Senhor. E assim Samuel fez. Quando Deus falou pela 3ª vez: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Então Eli, que era sacerdote da casa do Senhor, do templo, ele não tinha domínio sobre seus filhos, sobre sua família. Seus filhos faziam coisas que não eram agradáveis a Deus. Mas Eli salvou, foi salvo. Mas Deus cobrou pela negligência dele. E ele até morreu numa cadeira se balançando, e quando virou, caiu para trás e quebrou o pescoço, né? Então, essas pessoas que muitas vezes não sabem administrar suas casas, a sua casa, eles pagam preço na sociedade, que a sociedade vai cobrar pela negligência dele. Então hoje, nós estamos nesse mundo, meus irmãos, e nós como igreja, nós temos uma grande responsabilidade sobre a sociedade. Nós temos que instruir a sociedade e não deixar que a sociedade atualmente, que ela está corrompida, venha nos instruir como igreja. Mas nós devemos fazer como Salomão falou aqui:
O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos seus lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua astúcia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrinas aos seus lábios. Se nós formos nos deixarmos nos instruir pelos tolos, nós vamos ficar loucos e perdidos. Porque o tolo, ele não absorve a instrução. O tolo, ele absorve a vaidade, a posição. O tolo, ele enxerga daqui para uma porta aqui na frente. O sábio, a visão dele ultrapassa a porta. O tolo vê só o momento. E o sábio vê o futuro. O que está preparado para a humanidade são coisas boas, coisas melhores. Deus não faz acepção de ninguém, mas cada um de nós podemos escolher o nosso futuro. Cabe a nós o livre-arbítrio de escolhermos o que é certo e o que é errado. É tanto que Jesus na Bíblia instrui, que diz que porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. A perdição, ela está aberta, é uma porta larga, e todo mundo quer entrar por ela. Mas aquele que procura a porta estreita, irmãos, ele tem que renunciar, ele tem que se encurtar. O porfiar quer dizer você se espremer mesmo para entrar. Fala-se na ciência, nas ciências, que o esperma, quando ele quer reproduzir, são vários, são milhões de espermas, e todos querem entrar pelo óvulo para fecundar, mas nem todos conseguem entrar. Assim somos nós. Devemos porfiar. Se nós queremos ser fecundos, nós devemos nos porfiar para entrar pela porta estreita. Fecundo é você produzir. O esperma, ele quer fecundar o óvulo, que é justamente para ele produzir, para que nós possamos nascer como seres humanos. Estamos falando aqui dessa maneira, meus irmãos, nós somos adultos. Tá? Hoje existe a idade da razão, existe a idade da razão, mas nós somos adultos. Então, quando você quer fecundar uma coisa, você deve ser persistente. O que você quer produzir nesse mundo? Nós podemos, irmãos, todas as coisas, sim, mas só naquele que nos fortalece. Deus é que nos dá fortaleza. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã para que, em nome de Jesus, que tudo nós devemos colocar Jesus, porque Ele é o percussor de todas as coisas. Jesus é a verdade, é o caminho. E quando nós buscamos a verdade, nós nos libertamos. Que todos nós venhamos ser livres pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, ela não é uma religião, não. Permitam-me, a todos vocês que estão me ouvindo, a palavra de Deus, ela é vida, ela é uma filosofia de vida eterna, não essa vida momentânea aqui. Jesus, ele veio implantar o reino de Deus aqui na terra e deixou a sua igreja, onde ela foi composta por 12 executivos, que são chamados discípulos de Jesus. Mas Jesus implantou e deixou, e disse: olha, esse aqui é o caminho, a igreja. O firme fundamento é a igreja. E ele disse:
não vou dar, como muitas vezes nós pensamos e estudamos na Bíblia, que Jesus delegou alguém para que pudesse ser o firmamento da igreja. Mas Deus não delegou, e nem Jesus delegou o firmamento da igreja para homem nenhum. O firmamento, a pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo. É o motivo da igreja hoje estar há 3.000 anos, há mais de 2.000 anos, com esse firme fundamento. Passou por, Jesus veio, deixou os discípulos, seus apóstolos, e hoje chegou até nós, e estamos aqui. Mas não é por mérito nosso, não, pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo poder que é na palavra de Deus, que Jesus veio e manifestou aqui na nossa terra. E cabe a cada um de nós, se nós viermos ter a verdadeira sabedoria de Deus, propagá-la e anunciá-la, ainda que muitos dizem que não é tempo de fazer isso, não pode fazer isso aqui, não. A palavra de Deus nos ensina que há tempo para todas as coisas. E Paulo, ele nos instrui que nós devemos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não há tempo para anunciar o Evangelho. Todo tempo é tempo de anunciar a palavra de Deus. Tá bom, amados? Eu quero lhes agradecer pela honrosa compreensão, por vocês que hão de assistir esses vídeos, curtam, compartilhem, propaguem, tá certo? Visite o nosso canal, tá bom? Ontem nós estávamos fazendo a live e estávamos com 129 pessoas inscritas. Pela misericórdia de Deus, todos os dias está tendo inscrição. Tá? Deus é bondoso, é misericordioso. E hoje já estamos com 132 pessoas. Éramos para estar com 143, mas não sei o que foi que o YouTube fez que desapareceram 11 pessoas. Tá bom? Mas continue se inscrevendo em nosso canal. Tá? Nos visite, deixe o seu comentário, faça sua pergunta. Se assim nós soubermos responder, nós iremos responder a vocês. Tá bom? E se nós não soubermos responder, nós iremos buscar através dos subsídios com os nossos pastores, nosso pastor Romério, nosso pastor Peixoto, nossos amigos pastores, nossos irmãos abalizados dentro da palavra de Deus. Mas você não ficará sem resposta, porque a nossa resposta, irmãos, vem do Senhor. E o Senhor quer que todos nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus, tá certo? E a palavra de Deus, ela cabe em todos os lugares, em qualquer tempo, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Tá bom, amados? Então visite o nosso canal, tá bom? Curta os nossos vídeos, deixe o seu like, acione o sininho para quando nós estivermos entrando online vocês serem notificados, e que nós almejamos a chegar a 1.000 pessoas inscritas em nosso canal. Se nós seremos abençoados, com certeza também vocês serão abençoados, tá bom? Nós queremos levar a palavra de Deus até os confins da terra. Nós não podemos chegar lá fisicamente, mas através das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook e outros segmentos das redes sociais, nós iremos atingir o nosso objetivo, para a honra e a glória do Senhor. Tá bom, amados? Temos um bom dia na presença do Senhor. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Graça e paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus.